Boa noite, está no ar mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Fernando de Assis, ele que é o responsável pela implantação da Central de Transplantes no Acre e é o atual chefe da equipe de transplantes de rins no estado do Acre. Boa noite, Dr. Fernando, bem-vindo aqui ao Ideias da Aldeia para falar sobre esse tema tão interessante, que é essa novidade, são os transplantes de órgãos no estado do Acre. Exato, boa noite, é um prazer estar aqui, realmente é um fato marcante, né? O dia de ontem com a realização do primeiro transplante foi uma data importante para o estado, é um prazer, a gente tem que estar aqui divulgando isso mesmo. Doutor Fernando, qual que é a importância para um estado como o Acre, um estado no interior da Amazônia, ter esse tipo de procedimento, que é de alta complexidade, sendo realizado num hospital público? A importância é que é o seguinte, as doenças de alta complexidade acontecem em qualquer lugar do país, né? E o Acre, até pouco tempo, não tinha como manipular esse tipo de paciente. Então muitos pacientes acabavam saindo do estado e tendo que procurar esse tratamento fora de outro lugar. Hoje a gente já tem condições de tratar, e não só o programa de transplante de rim, outros programas de alta complexidade estão sendo implantados aqui. Então a população já tem como procurar o recurso sem ter que sair do estado, né? Algumas doenças já podem ser tratadas aqui, doenças de alta complexidade. O que é uma doença de alta complexidade, doutor? É que exige, na maioria das vezes, uma equipe multiprofissional, ou instrumentos de alta complexidade, ou profissionais que estejam treinados para fazer ou cirurgias de grande porte, ou então procedimentos de exames mais sofisticados. Isso a gente fala de alta complexidade. E além disso, pode até ser baixa, envolver pouca estrutura, mas sempre quando a gente fala em câncer também a gente fala em alta complexidade. E a alta complexidade também é tratada de uma forma à parte pelo Ministério da Saúde. Então os recursos também são enviados à parte, tem toda uma infraestrutura. Quando você fala em alta complexidade, tudo é um pouco diferente, até na parte de gestão de saúde. Correto. Doutor, em 10 meses, parece que num tempo recorde, segundo a opinião de pessoas do próprio Ministério da Saúde, foi instalada aqui em Rio Branco a Central de Transplantes no Hospital Fundação, na Fundação Hospitalar, né, a Fundação Hospital do Acre, a Fundacre. O que significa, tecnicamente, o que é a Central de Transplantes? Então, nesses 10 meses, foi realmente, a gente acha que é um prazo muito curto para se montar uma estrutura. Mas quando a gente pensa assim num período de tempo, não dá para avaliar só isso, a gente tem que pensar no que veio antes. Aí se a gente pensar no que já vinham fazendo em saúde pública aqui, aí a gente vê que o processo foi um pouco mais longo, mais demorado. Quando eu cheguei aqui para agilizar esse processo, precisava de algumas coisas precisavam ser feitas e a gente precisou de ter um apoio grande para que isso acontecesse. Mas mesmo assim surpreendeu a gente, em 10 meses conseguiu organizar toda a estrutura, treinamento de pessoal, documentações necessárias e adequações do ambiente, adequação da equipe, nesse período que foi realmente curto. Doutor, e justamente essa é uma pergunta de continuação mesmo. Para se instalar a Central de Transplantes, o senhor também colocou que essas operações de alta complexidade exigem uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, correto? Então, nesse processo de instalação dessa central, também teve que se fazer toda uma adequação do prédio a questões de legislação, de documentação. Como é que foi esse processo e quais forças se envolveram para que isso saísse? Porque com certeza não deve ser uma coisa fácil de se conseguir. E isso foi essa surpresa do pessoal do Ministério da Saúde que veio fazer a vistoria. Quando se fala em transplante, isso é tudo muito bem monitorado pelo pessoal do Ministério da Saúde. Existe dentro do Ministério da Saúde o Sistema Nacional de Transplante, que é responsável por gerir e fiscalizar tudo o que se passa em transplante. E eles vieram fazer essa vistoria, vieram 2 vezes, vieram em 2004 e não se tinha estrutura suficiente, eles não autorizaram a ser feita a realização, e agora, há 3 semanas, eles vieram fazer a vistoria e foi feito, e foi aprovado, né? Exige, o transplante em si,
mexe com o hospital inteiro, né? Então você precisa, por exemplo, ter um laboratório que funcione bem, você precisa ter uma equipe de enfermagem que esteja bem treinada. Então, quando se fala em alta complexidade, quando a gente está falando de transplante, a gente acaba agregando valor para o hospital, porque você acaba aumentando, valorizando todos os setores do hospital. Então, o setor de radiologia, que é aquele setor que faz as imagens, né, do organismo, o setor de laboratório, de sangue, o centro cirúrgico, eles têm que se adaptar, melhorar, como se fosse, para ficar mais fácil, como se fosse um certificado de qualificação, um ISO 9000 alguma coisa. Entendeu? O hospital precisa ter esse certificado de qualidade em cada setor do hospital. E a diretoria da fundação, a superintendência da fundação, e com o apoio da Secretaria de Saúde, isso só foi possível aqui, Diogo, isso só foi possível aqui em tão pouco tempo, porque não era porque tinha boa vontade do Dr. Fernando ou dos outros membros da equipe, mas além disso, né, e por causa disso, existia por trás uma estrutura política forte e funcionante, né? Por isso que a coisa deu certo. Então a gente conseguiu acreditar para cada setor do hospital, né? Cada setor mesmo, desde o pessoal da limpeza, que até isso é feita, a vistoria, até a iluminação de centro cirúrgico, adequação ambiente, temperatura de sala, onde os pacientes vão ficar, como é que são as enfermarias, lixo, água. Então cada setor desse do hospital foi creditado, né? Foi dado um certificado de qualidade e quando todos eles tinham esse certificado de qualidade, o hospital foi autorizado a fazer um transplante, né? Então todo hospital que quiser fazer um transplante precisa ter esses certificados de qualidade para acontecer. Fernando, você colocou a importância de ter um empenho político por trás dessa situação, de algumas coisas que você solicitava. E uma das pessoas que sempre acompanhou esse processo foi o senador Tião Viana. Essa relação sempre foi muito aberta? Enfim... Foi decisiva e assim, mandatória, porque na verdade a ideia surgiu de um grupo de pessoas, né, dentre elas o superintendente da fundação, o Dr. Amsterdã, o Dr. Tadeu, que é um diretor que rege aquilo com vontade e que foi uma pessoa, ao meu ver, o Tadeu conseguiu organizar um hospital de alta complexidade, uma pessoa que está lá presente todo. Então tem pessoas, a secretária de saúde que também apoiou isso, de corpo e alma, abraçaram o projeto. E na verdade é uma vontade do senador Tião Viana de fazer aquilo. Ele sabia, como médico, ele sabia que tinha como fazer, né? Então quando ele veio falar comigo em outubro de 2004, né? Com essa ideia, eu falei, olha, Tião, a gente tem que pensar muito bem. Ele falou, não, Fernando, eu acho que a gente tem como fazer isso aqui, vamos lá ver. Eu vim conhecer, vamos conhecer. Então, vocês têm vontade de fazer? Se tem vontade política, a coisa fica mais fácil. E ele acompanhou todos os passos. Ele, a secretária de saúde, a Sueli Mello, o Dr. Tadeu, o Dr. Amsterdã, eles acompanharam passo a passo e tudo que foi preciso, eu falei, olha, o laboratório não está adequado, vamos adequar o laboratório? Então, aí, compra esse material, treina esse pessoal e adequa o seu laboratório. E o laboratório agora está certificado para fazer. Então não ganha só a equipe de transplante, não ganha só os pacientes que precisam de transplante, o hospital todo, né? Porque aumentou a qualificação daquele pessoal que estava lá dentro e de equipamento também. A mesma coisa eu falei, olha, Tadeu, também estamos precisando aqui de mais equipamentos, mais instrumentos de cirurgia, mais medicamentos, antibióticos, falta. Então, aí abre-se licitações, compra-se coisas que não tinha. O hospital também ganha recursos, né? O transplante é um procedimento, porque é uma fonte de recursos para o hospital. Então, o hospital ganha dinheiro para melhorar outras coisas. Então, essas coisas de alta complexidade vão agregando muito valor, né? Você vai colocando um tijolinho de cada vez e, de repente, quando você vê, você tem uma estrutura grande. Isso não só transplante. Estão sendo desenvolvidas, e eu acho fantástico isso, a gente vê isso em São Paulo, da onde eu vim, por exemplo, mas a gente acaba não acompanhando a parte política da coisa. Com essa proximidade que, com essa proximidade que a gente vê aqui, pessoas. Eu estava conversando uma conversa com o Tião no último sábado. Eu falei, eu fico impressionado de ver ele descendo, né, num avião
lá no meio da Amazônia mesmo, né, levando os médicos com um programa de saúde itinerante, e ao mesmo tempo a gente está discutindo um negócio de alta complexidade, né, de tirar um órgão, de dar imunossupressor, que são drogas caras, né, de alta tecnologia, a gente fazendo exames de compatibilidade e discutindo as duas coisas ao mesmo tempo. E ele me perguntando, Fernando, como é que a gente vai poder levar a alta complexidade, aproveitar isso para levar para a população lá que está na floresta, em povoados assim, de difícil acesso. Então, acaba melhorando toda essa estrutura. E conjuntamente ao projeto de transplante, estão acontecendo outras coisas, que são a cardiologia, né? Esse projeto dos pacientes portadores de cirrose e hepatites, né? Que já vem acontecendo há algum tempo. Então, são vários projetos que vêm crescendo. Bacana. Fernando, e para a gente ter uma noção, quem é a equipe que trabalha nesse procedimento dos transplantes? Como você já tinha falado também, é uma equipe multiprofissional. Isso. Né? E já disse também que várias pessoas, vários setores do hospital se envolvem nesse processo, aí, desde o pessoal da limpeza até os médicos que estão ali auxiliando e fazendo propriamente a cirurgia. Quem é essa equipe? Um repórter veio me perguntar isso ontem, falou, doutor, eu queria que você enumerasse, né, me citasse o nome das pessoas. É tão difícil, né, falar isso, mas a gente tem um grupo de assistente social que é obrigatório você ter para o transplante. Agora eu estou falando especificamente para o transplante. Correto. Você tem que ter psicólogos, assistentes sociais, você tem que ter uma enfermagem treinada para isso, e eles foram treinados para isso. Tem que ter uma equipe médica, cirúrgica, são os cirurgiões que retiram o órgão, que preparam o órgão, que colocam esse órgão no paciente receptor. Existe a equipe clínica que dá o suporte clínico, neurologistas, os nefrologistas, que são uma parte fundamental, né? Que são especialistas nos rins, nas doenças crônicas dos rins, né? Você tem o cardiologista, o intensivista. A gente teve que... A UTI foi uma das coisas que também foi um projeto do senador Tião de adequar as UTI. Quando eu cheguei aqui, a UTI foi um dos poucos lugares que eu não precisava. Que a gente não precisou adequar, já tinha um tratamento de excelência. Então, quer dizer, os projetos já vinham acontecendo antes, né? E aí você tem equipes de apoio, são os neurologistas, que aí acabam envolvendo todo o corpo clínico do hospital. Correto. E me parece que o tratamento psicológico ele tem uma importância tão grande quanto a própria cirurgia. Por isso, o envolvimento de profissionais como assistentes sociais, psicólogos. Esse trabalho é feito... Esse corpo a corpo é feito antes da cirurgia ou depois da cirurgia? Diogo, e é assim, de fundamental importância. O transplante infelizmente a gente não pode transplantar todo mundo que a gente quer. A gente transplanta quem tem condição de ser transplantado. E uma das condições é a condição social da pessoa, às vezes, e cultural. Às vezes a gente tem vontade, por exemplo, de transplantar um paciente que você vê que tem condições clínicas, ou seja, o organismo dele, a gente acha que o organismo dele consegue receber um órgão de uma outra pessoa, mas a gente vai investigar a vida desse paciente e ele não tem como condições nem de entender o que é o transplante e manter esse tratamento, que o transplante não é um tratamento definitivo, não é porque você transplantou que acabou a sua doença. É uma forma de tratamento, então eles precisam ficar acompanhando. Então, essa é a importância, por exemplo, da assistente social. Se ela chegar para mim e falar, Fernando, eu acho que esse paciente não vai ter condição de vir acompanhar, por exemplo, uma vez por semana ou a cada 15 dias aqui com você. Eu acho que ele vai acabar não pegando as drogas, né, os remédios que fazem a supressão, a supressão a gente fala, são os remédios que fazem que o órgão não seja rejeitado. Tá? Aí ela tem condição, então é fundamental. O psicólogo também fala, olha, Fernando, não tem perfil para aguentar, não tem estrutura emocional para aguentar, para continuar nessa luta, é melhor não fazer, né? Então a gente tem que pensar também, porque ainda mais quando a gente tira o órgão de uma pessoa viva, né? Você está tirando, você tem que pensar no outro lado também. Às vezes o doador não está preparado, isso é importantíssimo. O doador é um dos que a gente mais trabalha, porque quem vai receber o rim, por exemplo, no meu caso que faço de rim, ele tem uma expectativa grande, ele quer sair da máquina, né, do sistema de hemodiálise, ele vai lá 3 vezes por semana, passa boa parte do seu dia lá.
Correto. Então ele está apto e para ele tudo ele vai se esforçar ao máximo para que isso ocorra. Agora o doador, será que ele está mesmo preparado? Será que não foram envolvidas outras situações? E aí o psicólogo, o assistente social, precisa investigar isso direitinho. E às vezes até o Ministério Público ajuda a gente. Antes de fazer esses transplantes, a gente chamou o Ministério Público, por exemplo, falou, olha, vamos investigar direitinho, será que os pacientes realmente querem doar esse órgão? Né? Isso para evitar coisas como tráfico de órgãos e tudo mais. Então, Bacana. a coisa toda não é só a cirurgia. A gente demora muito mais para escolher os pacientes do que o ato cirúrgico em si. Correto. Fernando, a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo sobre o transplante de órgãos no estado do Acre. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta conversando com o Dr. Fernando de Assis, ele que é o chefe da equipe de transplantes de rins aqui no estado do Acre. Dr. Fernando, no bloco anterior nós falávamos sobre a importância dos vários profissionais nesse processo, que muita gente pensa que é só a cirurgia, né? Só tirar um órgão, colocar em outra pessoa e tá fechado o negócio. Muitas pessoas, cerca de 70 pessoas, faziam hemodiálise fora do estado, quando a Fundação Hospital do Acre começou a oferecer esse serviço de hemodiálise. As pessoas passaram a fazer hemodiálise aqui. Agora, com o sistema de transplante de órgãos, as pessoas que forem, enfim, que passarem por todo esse processo psicológico, de conhecimento social, da condição emocional dessa pessoa também, e clínica, vão poder fazer esse transplante de órgãos. O que é que muda na vida dessas pessoas? Diego, um paciente, dos familiares, uma vez, de um desses pacientes que a gente transplantou, me perguntou qual que era a vantagem de fazer aqui. Eu falei, olha, se você passasse por uma situação estressante, né, você preferia estar você preferia estar em casa ou num lugar desconhecido. Então, quando você começa a fazer coisas dentro da sua casa, é melhor você, às vezes até o trabalho, a gente gosta às vezes de levar um pouquinho para casa, que a gente sente um ambiente mais tranquilo. Na verdade, acontece isso. A gente acredita que com esse projeto, muitos pacientes que estão, porque tem muita gente do Acre em lista, cadastrado em centrais de outros estados, porque aqui não tinha uma central de transplante. Os pacientes eram aqueles que procuravam, de alguma forma, o auxílio médico, eles eram encaminhados para uma central nacional, a central nacional acaba distribuindo e cadastrando esses pacientes na lista de espera de órgãos em outros estados. Agora, com a central, a gente espera que esses pacientes uma grande maioria deles deve voltar e se cadastrar aqui. Correto. Né? E na expectativa de que seja selecionado para receber os órgãos. Então, da mesma forma que aconteceu com a hemodiálise, foram compradas até novas máquinas, porque vai aumentando. Quando você começa a fazer esse tipo de procedimento também, você aumenta o número de diagnósticos, começa a tratar os pacientes mais cedo. Então, com certeza, outros pacientes que a gente sabe que tem, por exemplo, doença renal, precisam de hemodiálise e não estão em hemodiálise, eles vão acabar vindo daqui mesmo, do estado e desses pacientes que estão em outros estados. Né? Correto. Doutor, essa semana foram transplantados os 2 primeiros órgãos aqui no estado, foram 2 rins. Existe a previsão de outros órgãos serem transplantados aqui no Acre também? Existe, assim,
O rim não é o órgão mais fácil de se transplantar. Mas como já existia uma estrutura prévia que criava condições, foi escolhido os rins. E na verdade o rim também tem uma vantagem da gente poder, como a gente fez interviews, a gente pode programar a data da cirurgia. Então era uma boa medida, era um bom primeiro passo a se tomar, que fosse dos rins. Correto. Só uma coisa, interviews são quando dois, você tira o órgão de isso. uma pessoa viva e dá para outra pessoa viva, obviamente. Isso. Na maioria das vezes entre familiares. Porque às vezes esses órgãos são retirados de cadáver. Só para você ter uma ideia, hoje está mais ou menos meio a meio os transplantes de rim no país, no Brasil inteiro. Aproximadamente metade dos transplantes que são realizados hoje no Brasil são retirados de parentes ou amigos. Correto. E a outra metade são de doadores que tiveram morte encefálica. Esses órgãos são retirados e eles podem ser retirados em qualquer lugar do país e para ser transplantado aqui, por exemplo. Doutor, isso é uma outra questão. Essa morte encefálica é aquela que é mais conhecida como morte cerebral. Isso. Também. Essa questão de transplantes levanta uma série de questões éticas e morais também. E essa questão da morte cerebral sempre é colocada em questão, até porque você não pode retirar um órgão depois que o corpo inteiro parou, porque senão ele não vai ter serventia. Como é que se lida com essas questões éticas na hora de se fazer um transplante? No seu ponto de vista, como médico, especialista nessa área de transplante de rins, quando se tem um paciente que teve a morte cerebral e você retira um órgão para dar para alguém que esteja precisando daquele órgão. A primeira coisa é fazer o diagnóstico correto de morte encefálica, né? Existe uma legislação própria para isso, tá? Precisa ter a avaliação de 2 médicos. Depois que isso é realmente confirmado de 2 médicos e através de exames ou de eletro que medem as ondas cerebrais ou então através de medição do fluxo de sangue que chega para o cérebro. Isso tem que ser feito documentado. Depois que isso estiver documentado, comprovado pelos médicos e assinado, isso acontece da seguinte forma: a equipe que atestou comunica a família e pergunta se ela concorda em doar órgãos, se teria esses órgãos, esse paciente. Então a gente tira o sangue desse paciente, os pacientes fazem os exames de compatibilidade e vê quais são os órgãos que são possíveis de serem retirados. E esses órgãos caem entre aspas, num programa de computador que vai ver onde está a pessoa mais compatível para recebê-los. Então, voltando à pergunta que você, não querendo fugir da pergunta que você me fez, essas questões éticas sempre acabam acontecendo. Às vezes a gente tem dúvida, né? Medicina não é uma ciência exata, às vezes a gente não tem certeza do que está acontecendo. Então, quando se tem a dúvida, não se faz, não se deve fazer. Tá? Quando está documentado e tem a certeza, sim. A morte encefálica ficou realmente comprovada e cientificamente provada, se pode comunicar à família e saber se há um interesse ou não de doar os órgãos. Tem que se prezar pela vida final. Doutor, e a gente acabou não concluindo aquela outra pergunta que era sobre outros possíveis transplantes que possam ser efetuados aqui, além dos rins. O que é mais fácil, mais realizado no país é o transplante de córnea, que já pode e já tem muita condição. Se a gente já fez o de rim, o de córnea então é muito mais fácil, porque os pacientes precisam, às vezes nem precisam de imunossupressor, na maioria das vezes nem precisam dessas drogas que evitam a rejeição do órgão. Tecnicamente é mais fácil, né? Praticamente não põe em risco a vida, né? Pode ser feito com anestesia local, ou seja, o paciente às vezes pode receber um transplante de córnea acordado, conversando, né? Então, tecnicamente é muito mais fácil. O Dr. Roberto, que é o presidente do Sistema Nacional de Transplante, nessa visita que ele teve aqui há 2 semanas, já nos colocou à disposição para ajudar a montar esse projeto de transplante de córnea, que para mim é o que é mais simples e que está muito fácil da gente fazer isso aqui agora. Apesar de ser de alta complexidade, é o mais simples. É o mais simples. E aí basta terem outras equipes e a estrutura aumentar. Poderia ser feito de fígado, mas aí já exige
uma complexidade maior em termos de equipamento de cirurgia e equipamentos de controle no pós-operatório, mas que em 10 meses a gente conseguiu adequar para rim, isso pode ser continuado para todos os órgãos. Mas eu acho que hoje, no momento, o que o Acre tem condição de fazer, talvez, na minha visão, seja rins e córneas. Interessante, doutor, também que agora o Acre, aqui em Rio Branco, com essa central de transplantes, é o terceiro estado da Amazônia a ter uma central de transplantes. Antes só tinha no Pará e no Amazonas. Isso, segundo uma previsão, vai fazer com que outros estados mais próximos, como Rondônia, por exemplo, tenham o Acre como referência nessa questão de transplantes, no caso, agora, por enquanto, de rins? A gente acha que isso vai acontecer pela proximidade geográfica. Acho que alguns pacientes de Rondônia vão acabar procurando a central e as equipes de transplante, e alguns da região amazônica também. Tá? Às vezes é mais fácil, né, vir aqui para o Acre do que para Manaus. Isso inevitavelmente vai acontecer. Não muita gente acha que isso pode ser ruim, não é. É bom é bom para o estado, né? Receber pessoas de outro estado é gratificante e também economicamente viável para os hospitais. Como eu te falei, financeiramente toda essa verba que vem para, a gente costuma falar o pacote, que é o dinheiro que vem para o transplante, ele é um valor até considerável, e os hospitais com isso podem destinar esses recursos para a melhoria de equipamentos e pagamentos de funcionário e melhorar a estrutura como um todo. Doutor, e com relação a esse primeiro transplante que foi realizado desse rim, foi um marco histórico para a medicina no Acre. E até agora 2 transplantes foram realizados. Como é que foram esses procedimentos? Olha, esses pacientes já são pacientes que tinham deficiências renais graves, né? Os rins não funcionavam, estavam em programa de diálise. A diálise é aquele procedimento onde a pessoa fica num aparelho que faz a filtragem do sangue e elimina o que não funciona. O rim tem essa função de eliminar, né? Na verdade, essa máquina faz o que o rim faz o que o rim não faz. Esses pacientes foram selecionados, a gente precisava, para que acontecesse de uma forma tranquila, primeiro que os pacientes fossem bem compatíveis, ou seja, a gente faz um estudo para saber se esse órgão vai ser bem aceito ou não. É lógico que isso a gente não tem, nunca a gente vai ter certeza de que isso vai dar certo, mas a primeira escolha foi essa. A segunda foi saber se eles tinham aquela história, se eles tinham condições de receberem esse órgão ou não, se eles estavam preparados para isso. E depois é feita uma avaliação clínica rigorosa para saber se eles têm condições de passar por um procedimento cirúrgico e tudo mais. Então todas essas etapas são cumpridas. Existem já outros pacientes que já estão fazendo isso daí, a coisa está caminhando, a gente espera e a gente precisa que esse apoio continue, esse apoio político, para que a coisa não pare por aí. Foram feitos 2 essa semana, mas a gente quer que a coisa ande. Doutor, e qual é a situação hoje do doador? Quem pode ser doador de órgãos para que cirurgias como essas que aconteceram continuem acontecendo? Bom, quem quer ser doador pode se manifestar através dos documentos de identificação, carteira de identidade, carteira de motorista. Quando não se tem identificação, a família que é responsável. Então a família é contactada, se houver interesse da família em se fazer o transplante, se fazer a doação, a família que faz a autorização. Uma política importante de ser dita que o Ministério da Saúde vem fazendo é que ele criou uma comissão que chama Comissão Intra-Hospitalar, que é composta ou de médicos, ou de enfermeiros, ou de assistentes sociais, para fazer a abordagem da família. Porque tem um dado interessante, a cada 100 pacientes que morrem no hospital, 10 só são possíveis doadores. E desses 10, só um acaba doando os órgãos, né? Então, essa comissão intra-hospitalar é que acaba agilizando, fazendo esse meio de campo aqui para que esses possíveis doadores acabem doando, que a coisa acabe se efetivando. Então, é dessa forma. Hoje se faz uma abordagem à família, a gente não espera mais a família se manifestar. Existem comissões que... isso é para tentar agilizar essa lista de espera, mas a abordagem é feita direta agora com a família. Bacana. Doutor, o senhor é considerado o chefe de equipe de transplantes mais jovem
do país e teve 5 anos de experiência nessa área de transplante de rins no Hospital do Servidor, em São Paulo, antes de vir aqui para ter essa experiência aqui no Acre. E aí, faço 2 perguntas. Uma, nessa experiência, lidando com a vida das pessoas ali na sua mão, no seu bisturi, qual foi a experiência o fato que mais te marcou como ser humano e qual é a importância e a relevância para você como médico estar participando desse momento da medicina no Acre? Olha, eu não vou falar o que mais me marcou, eu quero falar o que mais me marcou aqui, nesses 11 meses que eu estou aqui em Rio Branco, mas foi quando a gente reuniu os profissionais que a gente achava que estavam assim, aptos a fazer a realização desse transplante, e a gente sentou com a diretoria e tudo mais, e o pessoal ficou extremamente feliz e empolgado. O segundo fato marcante foi depois que a gente fez o transplante, a dedicação principalmente do pessoal da enfermagem. Eu acho que foi o que me marcou mais. A equipe médica já tinha outras pessoas que estavam envolvidas, que já tinham visto o transplante, ou que já fizeram parte de equipes em outros lugares. Então já existiam médicos aqui que sabiam o que estavam fazendo. Agora, a enfermagem não tinha tido contato. A gente levou esse pessoal para treinar. Eles foram fundamentais, estão sendo fundamentais no manejo desses pacientes agora que acabou. Isso foi o que me marcou mais, foi a dedicação de algumas enfermeiras e alguns profissionais da enfermagem extremamente dedicados. Eu fiquei assim, extremamente feliz e surpreso. Foi uma surpresa só minha, o pessoal do Sistema Nacional também ficou impressionado com a empolgação. Isso é o que valeu mais para mim. É saber que tem energia aqui para continuar o processo. Bacana. Doutor Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a você. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o sistema de transplante de órgãos aqui no estado. Até a próxima, a gente se vê.